Olá, bem-vindos a mais um vídeo podcast Meaningful Talks Building a New World. Este podcast pretende ser um conjunto de conversas sobre diferentes visões do mundo baseadas em felicidade, ou seja, em modelos alternativos de construção do mundo centrados no bem-estar dos indivíduos ou cidadãos. Temas como a sustentabilidade ambiental, economia, inequidades, discriminação, direitos humanos e saúde, em particular a saúde mental, entre outros, terão também o seu lugar aqui. Falaremos em português ou inglês com diferentes convidados que têm desenvolvido trabalho na área da felicidade e bem-estar, ou em algum dos muitos pilares que os constituem, quer sejam iniciativas bottom-up ou top-down. O meu nome é Cátia Arnaud e serei a vossa anfitriã nestas sessões. Hoje a nossa conversa é sobre uma daquelas bottom-up approaches. Hoje vamos falar sobre a Reconnect, Happiness at Work, e o trabalho que desenvolvem junto de várias empresas. Para conversar connosco teremos a Renata Rivetti, fundadora da Reconnect. Olá Renata, bem-vinda. Oi Kátia, obrigada pelo convite, muito Obrigada. Feliz de participar do teu programa. Obrigada pela tua presença, muito obrigada. A Renata nasceu no Brasil, em São Paulo. Formou-se em gestão de empresas em 2004 na Fundação Getúlio Vargas e desenvolveu a sua carreira na área do marketing, passando por algumas multinacionais. É a partir de 2017 que decide dar um novo rumo à sua carreira e funda, ao lado de Filipe Serrano, a Reconnect. De 2017 até agora tem-se multiplicado em especializações nesta área. O CHO, Chief Happiness Officer, o curso de Tal Ben-Shahar na Universidade de Califórnia, Berkeley, bem como uma pós-graduação em Psicologia Positiva na famosíssima PUC do Brasil, só para mencionar algumas. Tem também desenvolvido parcerias para a Reconnect no Brasil e internacionalmente. A Renata tem ainda uma perninha em Portugal, enquanto professora convidada no ISEC, no âmbito do programa de MBA em Felicidade Organizacional, e é uma keynote speaker, tendo participado num TEDx sobre como podemos ser felizes, o que eu recomendo vivamente. Está disponível no YouTube para os mais curiosos. Antes de começarmos a nossa conversa, Renata, deixa-me apenas fazer aqui um breve resumo do que é a Reconnect, para aqueles que nos acompanham conhecerem um pouco melhor esta instituição e as muitas ações que desenvolvem. A Reconnect, Happiness at Work, é uma organização especializada em trabalhar o tema da felicidade em ambiente corporativo, ou seja, a Reconnect ajuda organizações a trabalhar a sua cultura para que esta se torne uma cultura positiva, baseada no desenvolvimento individual e em líderes positivos. E já vamos perceber o que é isto de líderes positivos com a ajuda da Renata. Para além disso, a Reconnect promove ainda a certificação de Chief Happiness Officer e promove jornadas de felicidade, um conjunto de conteúdos em workshops, vídeos e palestras, entre outros, que promovem o bem-estar individual. E em ambiente corporativo, o bem-estar dos colaboradores traduz-se em aumento de produtividade e resultados. E que tal, Renata? Parece que ficou muita coisa de fora para tudo o que a Reconnect faz. Parece-te acertado? Queres acrescentar aqui alguma coisa? Não, maravilhosa apresentação, Kátia, a forma com que você traz o tema, né, a oportunidade de a gente estar falando de um tema tão importante, né, tanto aí em Portugal quanto aqui no Brasil, eu fico muito grata, obrigada. Ora, essa. A Reconnect trabalha o tema da cultura empresarial e então, para começar a nossa conversa, eu perguntaria, temos então que assumir que a felicidade nas empresas não se trata só de ter uns puffs giros para relaxar, uns espaços de gaming e uns outros espaços à la Google. A felicidade nas empresas é muito mais do que isso. E eu perguntava-te, Renata, o que é exatamente isso da felicidade nas empresas e porque é que as empresas nos dias de hoje precisam de tratar o tema da felicidade dos seus colaboradores? Onde é que erramos para chegarmos aqui? Perfeito, Kátia. Acho que o primeiro ponto eu sempre falo que é desmistificar mesmo o que é a felicidade corporativa. Realmente ainda há muitas pessoas, há muitas empresas achando que a felicidade corporativa é fazer o ambiente colorido, é dar festas para os colaboradores, é dar brindes, né, fazer a mochila, a caneca, e no final isso não garante a felicidade dos colaboradores. A gente entende que são fatores higiênicos e que eles são importantes, né? Então, se a gente for olhar na pirâmide de Maslow, isso seriam as necessidades básicas, mas a gente sabe que a felicidade vai muito além. Quando a gente estuda a fundo o que é a felicidade corporativa, eu te resumiria com 2 pilares. O primeiro deles é o trabalho da pessoa.
A pessoa precisa gostar do que ela faz, ela precisa se sentir desafiada, precisa ver significado naquele trabalho, precisa ter um propósito, e eu acho que muito ela precisa usar suas forças, né? Que ela possa realmente utilizar seu máximo potencial. Só que tem um outro ponto também que, além desse pilar que é muito importante, que é o trabalho, são as relações da empresa. Então, a gente precisa cada vez mais olhar para ter relações positivas, empáticas, com segurança psicológica, com flexibilidade, com autonomia. Então, a gente sai de um mundo que trabalhava um microgerenciamento, poder e controle, e começa a construir um mundo de mais autonomia, de mais flexibilidade, o que foi acelerado, né, pela pandemia. Então, a gente ainda precisa desmistificar muito isso, mesmo na área de recursos humanos, de pessoas, mas principalmente na liderança, para que a liderança também entenda o que é a felicidade corporativa e qual o papel dele como líder para influenciar e para criar uma cultura mais positiva. Faz sentido, Kátia? Que é um papel determinante, concordas? Concordo perfeitamente. Olha, dos muitos projetos de intervenção da Reconnect, e eu sei que vocês entram dentro das empresas para poderem trabalhar isto diretamente com as pessoas, com os líderes, etc. Há algum que te tenha marcado mais significativamente? Dois projetos que eu tenho sentido que a gente realmente conseguiu fazer algumas mudanças, né? Então, um deles foi na DASA, uma grande empresa de saúde aqui no Brasil. A gente trabalhou a liderança positiva através de um programa que chama Potential Life, que a gente trouxe para o Brasil, que foi fundado pelo Angus Ridley, que é um ex-partner da McKinsey, com o Tal Ben-Shahar, né? O professor aí da cadeira da felicidade de Harvard. Eles criaram um programa de 3 meses no quais os líderes se trabalham. Então, ele é um programa que tem conteúdo, que tem buddy groups para os líderes se falarem, e para no final, que eles não aprendam simplesmente ferramentas de liderança, e sim eles possam entender qual o papel deles como líderes e também como é que eles podem construir um ambiente mais positivo. E isso passa por uma autorreflexão. Então, o primeiro papel é entender que ele pode ser um líder vulnerável, que ele pode ser mais autêntico, que ele precisa trabalhar a energia da equipe e a dele também, então ele precisa ter momentos de recovery para descansar, que ele não precisa ser workaholic, que ele pode gerar resultados sendo empático, tendo segurança psicológica, que ele precisa encontrar o potencial da equipe através das forças da equipe, né? Então a gente vê muito isso na psicologia positiva, e que ele precisa de um propósito para a equipe, precisa ter metas claras, precisa saber para onde a empresa está indo e precisa trabalhar esse direcionamento de forma clara. Então a gente fez um piloto com 34 líderes, e esses líderes passaram por 3 meses de muita mudança, né, de hábitos. Eles falam que alguns falam, eu comecei a correr, outros começaram a dar feedback mais frequentes, outros começaram a ter uma relação mais empática. Então, de fato, é um programa que eu gosto muito porque ele existe uma mudança, não é uma transformação do dia para a noite, né, e é uma construção, porque a mudança ela é lenta. Então, eu gosto muito desse programa. E um outro, né, numa empresa chamada Ocean, a gente foi trabalhar um programa de reconhecimento. Então, como a gente falou, né, a felicidade corporativa não é o que eu recebo da empresa, e sim como eu me sinto. E o reconhecimento é essencial para a felicidade, né, Kátia? Então, não adianta a gente falar de relações, às vezes, positivas, se a pessoa não se sente reconhecida e valorizada. Então, a gente trabalhou durante 6 meses valores que a empresa, qualidades que a empresa tem e que ela queria levar para os colaboradores. Então, trabalhamos a criatividade, o entusiasmo, a gestão de equipe, trabalhamos a inclusão, e a gente foi trabalhando, então, mensalmente conteúdos, tanto teóricos, trazendo um pouco de conhecimento daquela qualidade, para depois ter uma votação, as pessoas reconhecerem e umas celebrarem as outras, né, se valorizarem. Por exemplo, eu acho a Kátia empática, eu acho tal pessoa criativa. Então, as pessoas trocaram elogios, e depois de 6 meses, agora a gente está finalizando uma palestra sobre felicidade corporativa e com esses reconhecimentos. Então, a gente passou 6 meses olhando os valores da empresa, traduzindo eles de forma prática e reconhecendo pessoas nesse processo. Então, foi um processo muito bonito mesmo. A gente viu no LinkedIn as pessoas umas reconhecendo as outras, e a gente vê o impacto positivo que isso tem na vida das pessoas.
Isso é de facto maravilhoso. Eu queria só aqui clarificar contigo, Renata, isto não se tratam de intervenções puramente como quem está a dar uma aula, muito pelo contrário, isto tem muito de envolvimento de cada um dos participantes, até em formatos completamente diferentes e adequados a cada um dos temas. Exatamente isso. Eu acho que a gente só faz a mudança, parando e praticando, né. Então, quando a gente fala, não adianta ser um expert em reconhecimento, né, na teoria, a pessoa precisa praticar. Então, no programa de reconhecimento teve todo esse envolvimento, a gente transformou um ambiente que normalmente é tóxico, de competição nas empresas, para um ambiente de colaboração, né, nas quais umas ajudavam as outras, celebravam, reconheciam as outras, então isso foi muito prático. E no programa de liderança também, a gente não leva só ferramentas, a gente tem que conscientizar esses líderes, a gente tem que educar esses líderes. Às vezes existe uma má gestão, não porque a pessoa é má ou não gosta de pessoas, ou não sabe cuidar dos colaboradores, mas porque falta repertório, falta conhecimento, né, do que ela pode fazer para evoluir, para ser mais próximo da equipe, para ser mais empático. A gente muitas vezes tinha um papel de líder de super-herói, né, assim, distante, autoritário, um microgerenciamento, e isso está mudando de forma muito significativa. Então, o líder muitas vezes não teve repertório, não aprendeu esse novo caminho, e a gente tenta traduzir isso de forma prática, num conteúdo bem prático, para que a pessoa possa, então, entender como é que eu posso assumir esse novo papel de líder que está surgindo, né, em 2021, 2022, certamente. Maravilha. Tu falaste aí num tema que me parece que é importante, da toxicidade para um ambiente de colaboração. Na tua visão mais geral sobre as empresas e o mercado de trabalho, e com base naturalmente na tua experiência, quais são os fatores principais que salientarias como elementos que precisariam de mudar de forma a garantirmos que a felicidade nas empresas não é uma questão pontual, mas passa a ser a regra? O que é que tu mudava? Eu acho que o mundo está mudando, então um indicador que para mim é muito significativo, são os valores, né, quando a gente olha as gerações mais novas, millennials, geração Z, sucesso para eles não é mais status, não é poder, não é ganhar mais dinheiro, tem muito mais a ver com eles terem uma vida com significado, com propósito, com valores semelhantes aos deles. Então, a empresa primeiro tem que se preocupar com isso, porque senão ela vai perder grandes talentos, né, vai perder quase todos os talentos que não se adequarem à cultura tóxica. E segundo, que ela vai perder consumidores, porque quando a gente conversa hoje com gerações mais novas, eles não vão comprar de empresas que não tenham a ver com o que eles acreditam. Então, não adianta fazer o ESG, né, o ESG na teoria, marketing de práticas ESG e não praticar de fato. A mesma coisa a diversidade, a inclusão. Então, vem uma geração provocando talvez uma liderança que de repente não falava sobre isso, que quando a gente olha a geração X, workaholic, que olha para status, para poder, que aceitava qualquer coisa na empresa, mesmo uma gestão tóxica para ganhar dinheiro, a gente não vê mais isso acontecendo, né? O sonho desses jovens não é mais ser trainee de uma multinacional e ganhar muito dinheiro. Eles querem work-life balance, eles querem flexibilidade, eles querem cuidar do mundo, eles querem ter um impacto positivo na sociedade. Então, a gente tem que entender que existe uma mudança e eu acho que a gente está saindo de um mundo que era mesmo de competição, né? De que eu olhava para a minha empresa e olhava só para o meu competidor e entendendo que talvez o competidor não seja mais tão claro, não existe, né? Então, hoje o Google talvez seja um competidor de todo mundo, e se a empresa não entender isso, ela vai ficar para trás. E um outro ponto que eu acho muito importante, Kátia, é um mundo de colaboração. Então, eu sempre penso assim, estamos aqui, né, Lisboa, São Paulo, e cada um num lugar, e tentando criar cada vez mais um mundo de colaboração para que a gente possa se ajudar, porque eu acredito que agora isso está mudando, as pessoas começaram a entender que o mundo de parcerias, das collabs, talvez seja o único caminho da gente crescer num mundo que é tão difícil. Sem dúvida, eu acho que o tema da pandemia de alguma maneira forçou também a que isso acontecesse. Olha, eu não resisto agora a lançar uma pequena provocação, especialmente porque o tema da felicidade, e faz um bocadinho também ponto com o que acabaste de dizer, até porque o tema da felicidade está a tornar-se um tema de bastante interesse na esfera empresarial, e começa a estabelecer-se a ligação entre a felicidade dos colaboradores e o aumento de produtividade.
o que pode facilmente corromper todo o processo sobre o qual a busca ou o trabalho na área da felicidade assenta. Na tua opinião e com base na tua experiência, como é que se lida com isto? Construindo o embasamento, né, eu acho que é step by step, então, assim, não adianta pegar a felicidade como um tema da moda, fazer uma palestra para os colaboradores, dar um bombom, né, um chocolate e falar: "Cuidamos dos colaboradores, agora eles são felizes". Se a empresa quiser fazer marketing do tema da felicidade, ela não vai dar certo, né, certamente não vai dar certo. A gente está num mundo que as redes sociais, as pessoas falam o que elas pensam, o que elas sentem, então não dá mais para tratar do tema de forma superficial. Eu acho que a pandemia trouxe à tona a questão da saúde mental com a gravidade que deveria ter já há muito tempo. Realmente a gente tem indicadores de alto índices de burnout no mundo inteiro, de depressão, de ansiedade, pessoas passando por ambientes tóxicos, né, e adoecendo por causa disso. Então, eu acho que o tema ele já deveria estar sendo falado há muito tempo, mas a pandemia acelerou. O que não pode acontecer é tratá-lo com superficialidade. Então, não adianta falar, vamos fazer marketing de que a gente cuida dos colaboradores ou de que a gente ganhou um prêmio ou qualquer coisa assim. Não cola mais, as pessoas não acreditam mais nisso, né? E eu vejo algo acontecendo muito semelhante ao que foi as pautas ESG, né, ou até a própria diversidade. Todo mundo sabe a importância da diversidade, gera resultados. Então, de fato, empresas que trabalham a diversidade e a inclusão têm muito mais resultados, né? A McKinsey até soltou uma pesquisa muito relevante sobre o tema. A felicidade é a mesma coisa. É verdade que empresas que trabalham a felicidade dos colaboradores geram resultado. O problema é, se for só marketing, se for para fazer uma festa, se for para entender o conceito errado e simplesmente tentar enganar as pessoas, eu acho que não dá certo mais. Eu acho que a gente está num mundo de que exige transparência das pessoas e exige sim uma profundidade, uma seriedade. Então a gente tem que entender o que de fato é felicidade dos colaboradores, envolver toda a empresa, né? Não pode ser uma coisa só da área de pessoas também. Então a gente tem que conscientizar a liderança, tem que conscientizar as próprias pessoas de buscarem também mudanças, né? Talvez mais positivas de hábitos, e precisa levar para a alta liderança também. Então a gente precisa também mostrar realmente para a alta liderança, para o conselho, para os sponsors, de que é mais barato cuidar dos colaboradores. Eu sempre comparo com a nossa própria vida pessoal, né, Kátia? A gente sabe que seria mais barato cuidar da gente de forma preventiva. Então, se a gente mudar nossos hábitos, nosso descanso, a nossa alimentação, a nossa exercício físico, a gente sabe de tudo isso, mas muitas vezes a gente espera. E aí a gente adoece, é mais caro pagar o hospital do que se a gente tivesse feito tudo de forma preventiva. E parar e ter tudo pendurado, claro, naturalmente. Então, eu acho que as empresas estão começando a se conscientizar da importância de olhar para isso. Existe, obviamente, uma moda, existe, obviamente, uma superficialidade, mas existe muita coisa séria também. E existe muitas pessoas se ajudando, né? Eu acho que isso que é bacana. A gente se conhece, vai fazendo um, vai levando para o outro, vai se ajudando e vai criando cada vez mais espaço para criar um ambiente mais feliz. É possível, sim, ter um ambiente feliz e, no final, isso vai gerar resultados. É só a gente pensar, né, nós como seres humanos, se a gente está motivado, engajado, se a gente tem um propósito, né, um sentido naquele trabalho, é óbvio que a gente vai produzir mais. Mas isso não pode ser uma coisa forçada e fingida e tem que ser trabalhada. E ela é de longo prazo, como você falou, não é um projeto pontual que a gente vai lá um mês, simplesmente implanta e acaba. É algo que tem que ser feito, assim, com calma, com paciência, entendendo que os resultados eles vão ser a longo prazo, mas eles vão ser sustentáveis, né? Assim como essas práticas que eu falei do ESG, a diversidade, enfim. Claro. Olha, eu agora, e antes de fechar, gostava de focar a nossa atenção no ser humano que está por detrás da liderança da Reconnect. Deste uma volta muito relevante na tua vida e na tua carreira para abraçar o tema da felicidade nas empresas. Largaste uma carreira de marketing para começar do zero. Do zero. No teu TEDx falas também sobre esse momento de viragem na tua vida e no vazio que sentias apesar de todo o sucesso profissional que tinhas atingido até lá. Queres falar-nos um pouco sobre esse teu clique, esse teu despertar, o que é que aconteceu?
Eu acho que eu sempre fui uma buscadora, assim, eu nunca fiquei muito acomodada nas situações, então eu sempre tive uma vontade de ajudar o mundo, de construir algo, de gerar um impacto positivo nas pessoas. E em algum momento eu realmente tinha conquistado o que as pessoas falam que é sucesso. Uma carreira de sucesso, bem-sucedida numa multinacional, ganhava bem, tinha bônus, mas eu falei, que impacto que eu estou gerando para o mundo, né? Estou batendo metas da empresa, estou conquistando os resultados financeiros da empresa, mas eu não me sinto impactando pessoas, impactando a sociedade. E começou a vir um vazio mesmo, e fui para uma busca muito profunda de autoconhecimento, e nesse processo foram muito voluntariados que eu comecei a fazer, então comecei a dedicar meu tempo para ajudar pessoas, mas eu comecei a questionar, será que eu não posso fazer isso na minha carreira? Será que eu não posso abrir mão de algumas coisas? Será que eu não posso ousar? E essa busca, ela é dura, porque para o ego ela é um grande desafio, né? Você perde o teu cargo, você perde o teu status, você perde dinheiro, e vinha muito julgamento e cobrança, inclusive familiar, né? De que o que você está buscando, né? Se você já tem tudo, porque para a visão das pessoas talvez aquilo fosse sucesso. Então foi um pouco sofrido nesse sentido, mas certamente é como se eu tivesse dado alguns passos para trás em algum momento, para hoje chegar num lugar de eu falar, era isso que eu queria. Eu posso hoje ter menos poder de alguma forma, né? Ou até prosperidade, mas eu me sinto realizando e realmente sinto que tem mais a ver com a minha essência. Acho que não é todo mundo que Com o teu busca propósito. o meu propósito, né? Então, certamente hoje eu queria impactar pessoas e hoje eu me sinto impactando pessoas. Pode ser um contexto pequeno, né? As pessoas que estão no meu entorno, as pessoas que fazem os cursos ou as palestras, mas certamente eu sinto que eu vou deixando uma sementinha em cada uma dessas pessoas, e para mim isso é sucesso. Então, eu acho que para todos que buscam mudanças nas suas vidas, a gente tem que ter um olhar muito até um pouco, tirar um pouco da ingenuidade, né, Kátia? Porque não é fácil também. Não é achar que eu quero mudar de vida, vou buscar meu propósito e vou largar tudo. Eu acho que a gente se ilude demais, que não pode ter propósito, às vezes, onde a gente está. Então, tem que desmistificar isso também do propósito, porque qualquer pessoa, em qualquer carreira, em qualquer empresa, em qualquer profissão, pode encontrar o propósito, mas ela precisa parar, precisa se conhecer, precisa entender seus valores, precisa entender o que faz, né, o sentimento de significado, de realização para ela. Então, é uma busca pessoal, mas ela recompensa, né? Eu acho que vale muito a pena, mesmo que a gente faça algumas renúncias na vida nesse Tu achas processo. que passamos todos por esse clique, ou é uma questão, ou só acontece a algumas pessoas, ou é uma questão de idade e tem a ver com a maturidade? O que é que tu achas? Eu acho que a maturidade traz esse sentimento, né, de que eu estou fazendo da minha vida. Acho que é muito fácil se anestesiar nos dias de hoje, né? Então a gente tem um celular que deixa a gente adormecido, Netflix, e, enfim, a gente pode ficar adormecido de várias formas. Então eu lembro que o meu processo de busca, eu fiquei com muito mais clareza quando eu fui fazer retiros de silêncio, ou quando eu comecei a meditar, ou fazer terapias, e começar a pensar que eu não estava tão feliz como eu achava que eu estava, né? Então eu acho que ele pode acontecer ou não com as pessoas, mas se a gente der espaço, ele acontece. O que a gente precisa é olhar, será que eu estou fugindo das minhas dores também? Porque nem todo mundo está preparado, às vezes, para mudança. A pandemia certamente trouxe, né, mais à tona. Pessoas perderam pessoas se separaram, passaram por desafios muito grandes. Então, é um sentimento de a vida é muito curta, né, para eu não ser feliz. Então, eu acho que a pandemia, a dor da pandemia, talvez tenha mexido com a sociedade em geral. Com base na tua experiência, e isto mesmo para terminar, mas não resisto a fazer esta pergunta. Uhum. Com base na tua experiência de vida, que conselhos deixarias às pessoas que nos seguem agora? A buscarem a sua verdade. Eu acho que isso é algo muito importante, porque às vezes as pessoas querem, né? Vou seguir esse caminho porque foi o caminho que eu enxerguei, que é o sucesso, né? Ou por algum familiar, ou por alguém que eu admiro, e às vezes a pessoa está repetindo uma coisa, uma história que não é dela. Então eu lembro que até nesse processo da felicidade, eu sempre pensei o que faz sentido para mim. Então, assim, tinham coisas que esse não é o meu caminho, eu vou falar da minha história, eu vou falar da minha jornada. Então, eu acho que quanto mais verdadeiro e autêntico a gente mais a gente vai encontrar realmente a felicidade, o sucesso, a vida com significado. Não sei se você concorda.
Concordo em absoluto, sem dúvida. Eu acho que é esse o caminho. E pronto, encerramos assim mais um Meaningful Talks, Building a New World. Se quiserem saber mais sobre a Reconnect, conseguem facilmente através do seu site, Facebook, LinkedIn ou Instagram. À Renata só me resta agradecer muitíssimo o carinho e o tempo e a disponibilidade para esta conversa connosco. Foi um prazer imenso ter-te aqui connosco. Adorei. E a todos que nos acompanharam, fica o meu agradecimento pela vossa atenção. Este videocast vai estar disponível no YouTube, Facebook e Instagram. É só fazer a pesquisa por Happyology e em suporte podcast em happyology.buzzsprout.com. Deixem-nos os vossos comentários e sugestões. Até breve. Obrigada, Kátia, adorei. Adoro Portugal também. Obrigada. Obrigada.